O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco dos 3 giros de notícias. Giro de notícias. Notícia da quarta-feira retrasada, dia 16 de junho. A Argentina revoga privatizações no setor de energia e termoelétricas da era Macri. Pois é, foi decretado, né, com perdão da redundância, o decreto de necessidade e urgência, tá? Foi assinado por vários integrantes do gabinete e que reverte o que foi declarado como alienação de patrimônio público estratégico, tá? Como as empresas de energia, 2 termoelétricas de Manuel Belgrano e San Martín, e também cria a integração energética argentina, tá? Para gerenciar os contratos de importação de gás boliviano. E aí, tem uma questão aqui que um dos planos, né, um dos objetivos desse plano de energia é a concessão para buscar petróleo próximo às Ilhas Malvinas. Tá? Não chega a ser no território das Ilhas Malvinas, óbvio, na zona econômica exclusiva britânica, porém, é aquele lembrete, né, que, mas por que as Malvinas? É lá, só umas ilhotas que tem uns caras, umas ovelhas, uns pinguins. Mas, como a gente sempre frisa aqui no programa, especialmente quando a gente fala de Oceania, né, a gente não fala de Oceania só pelas brincadeiras de Vanuatu, do Besuntadão de Tonga. A gente também fala da Oceania porque é uma última grande fronteira econômica que vai ser aberta, que está sendo aberta, especialmente devido às zonas de exploração exclusiva em torno dessas ilhas. Então você ter uma, entre aspas, ilhota no meio do Atlântico, seja as Malvinas, seja as ilhas brasileiras, por exemplo, como Trindade, representa uma área grande a ser explorada. No caso do Brasil, tem a chamada Amazônia Azul, né? Por conta da extensão da costa brasileira. Isso, exatamente. E, no caso argentino, também tem essa concessão de buscar petróleo nas Ilhas Malvinas. Vai ser um frio do caramba. E a ideia é modernizar o gerenciamento da geração de energia na Argentina e aproveitar também com maiores investimentos devido à suspensão temporária da dívida, né, de 200 bilhões de dólares argentina. Lembrando que o governo anterior, o governo Macri, tinha um viés liberal economicamente e, na verdade, já havia feito os parâmetros legais, né, para a venda ou transferência das estatais argentinas. E agora esse decreto busca reverter esse processo e unificar esse patrimônio energético, tá? Como as termoelétricas, centrais de geração de energia, ações de empresas de energia e colocá-lo sobre um gerenciamento central. Tá? Então, são 2 visões, né, completamente diferentes. A liberal do governo anterior e essa desenvolvimentista, planificadora, não sei o melhor termo para elaborar, né, do governo Fernandes. E isso, como eu disse, reverte o processo de privatização de algumas dessas usinas. Um dos argumentos do governo, tá, é que algumas dessas centrais, como a Central Elétrica Manuel Belgrano, elas eram lucrativas, elas eram superavitárias. Então não faria sentido privatizá-las, já que
desejam usar esse referencial, esse lucro, para reinvestimento nessa rede de energia e, repito, né, o abastecimento de gás natural, importando gás boliviano, que também havia sido suspenso durante a gestão Macri. Então, é uma mudança completa de política energética na Argentina. Se vai melhorar, se vai piorar, se vai continuar igual, só que diferente, né? Igual, diferente, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Né? Já diria o colunista de futebol gaúcho, só o tempo dirá. Notícia do sábado da semana passada, dia 19 de junho. Chefe do sistema judicial no Irã, Ebrahim Raisi, vence eleição presidencial. Então, tivemos as eleições iranianas, né? Porém, como o programa tem muita coisa, né, para a gente falar, acabou não vai ter bloco de Oriente Médio, eleição, né? Até porque, vamos lá, né, as eleições iranianas, como a gente comentou 2 programas atrás, os candidatos eles precisam ser aprovados pelo Conselho de Guardiões. Né? E olha só que curioso nesse caso. Né? O Conselho de Guardiões, que é o principal órgão decisório do Irã, chefiado pelo líder supremo da revolução, o Ayatollah Khamenei, lembrando que Ayatollah é um termo religioso xiita, tá? Ayatollah não é o presidente do Irã, Ayatollah é um religioso xiita, tá? É como se fosse, fazendo uma analogia, como se fosse reverendo, tá? Tanto que nós temos, por exemplo, o Ayatollah Sistani no Iraque, ali do lado. Outro país de maioria xiita. Isso. O Conselho de Guardiões, né, ele é formado metade por juristas de jurisprudência islâmica e 6 juristas seculares. Esses juristas seculares são aprovados pelo parlamento a partir de uma lista de indicações feita pelo chefe do judiciário, que é nomeado pelo líder supremo. Então, basicamente, todos os integrantes do Conselho de Guardiões são nomeados pelo líder supremo. E metade deles é nomeado pelo chefe do judiciário, que era justamente o novo presidente Ebrahim Raisi. Então, lembrando que Ebrahim é Abraão, tá? A gente sempre fala aqui que tá tudo ligado ali. As 3 religiões monoteístas vêm do patriarca Abraão. Então, os principais candidatos ditos reformistas, né, foram barrados. Todos os candidatos eram do que a imprensa internacional costuma chamar de linha duras, né, mas o termo mais correto é de principistas, né, no sentido de terem princípios, né, ou seja, não são conciliadores, não abrem mão desses princípios. Então, assim, a eleição estava desenhada para alguém da linha dura, alguém que tivesse o apoio direto do Khamenei e da Guarda Revolucionária, pelo menos, né, de alguma maneira, fosse eleito. E ele ganhou as eleições com 72% dos votos, 18 milhões de votos. Porém, tivemos um comparecimento eleitoral baixíssimo, de menos de 50%, porque pessoas que apoiavam candidatos reformistas, como o atual vice-presidente, o vice-presidente do Rouhani, boicotaram a eleição. Pelo menos no século XXI é o menor comparecimento eleitoral. Então, né, em relação à eleição, não há muita surpresa. Aí a pergunta que todo mundo fez, inclusive pra gente no Twitter e tal, isso vai afetar a negociação do acordo nuclear? Possivelmente não. Por quê? Porque a negociação do acordo nuclear, o próprio acordo nuclear, se vai ter ou não negociação, passa justamente pelo Khamenei, tá? Então, o presidente, nesse caso, ele não vai ter uma margem de trabalho tão grande assim. O governo do presidente, ele vai lidar com as questões cotidianas, com as questões de gerenciamento, com as questões de administração. Mas ele não algo
do tamanho, da importância do acordo nuclear, não depende só dele. Então, restam 3 opções, tá? Que todas dependem de Khamenei. O Khamenei pode, né, esperar a posse do novo governo, a posse do governo, entre aspas, linha dura do Ebrahim Raisi, que é um cara que está em várias listas de sanções dos Estados Unidos, condenado por Human Rights Watch, porque ele é um ferrenho defensor da pena capital. Ele participou de julgamentos, de condenações em massa à morte de opositores políticos, de criminosos que, na verdade, né, pessoas, né, em outros sistemas jurídicos não seriam crimes capitais. Ele é um ferrenho defensor dessa pena capital. E, então, o Khamenei pode esperar essa posse, manter uma postura pouco flexível nas negociações, dizendo que, olha, foi o governo dos Estados Unidos que rompeu o acordo nuclear, então é Washington que tem que tomar a primeira atitude, Washington tem que retirar parte das sanções, Washington que tem que se mover primeiro. A segunda opção, então assim, se isso der certo, né, é uma vitória do Irã, porque os Estados Unidos concedeu. Se não der certo, você fala que, olha, o Irã não abriu mão do orgulho nacional, nós somos principistas, então vamos contornar as sanções e manter o nosso programa nuclear. A segunda opção é aguardar a posse do novo governo, mas ter uma postura mais apaziguadora, né, que inclusive o próprio Raisi disse que quer o acordo nuclear, mas que os Estados Unidos que devem voltar para o acordo. Tá? Então, ele já disse ali que, olha, eu quero o acordo nuclear, topo o acordo nuclear, porém, vocês têm que se movimentar primeiro. E a terceira opção, que é talvez a mais interessante, pensando, né, em médio e longo prazo, que é o seguinte: o Raisi ainda não tomou posse. Tá? Então, nós ainda temos mais ou menos aí 1 mês de governo Rouhani. Então, é um prazo interessante para o governo iraniano, nas conversas que estão ocorrendo em Viena, dar um gás, né, dar um incentivo nessas conversas e tentar retomar o acordo. Por quê? Porque se o acordo não for retomado, a culpa é do Rouhani. Se o acordo for retomado e não render o resultado previsto, a culpa é do Rouhani. E se o acordo for retomado e der os resultados previstos, e o que eu falo com resultados previstos? Vamos lembrar, em 2016, o ano que o Irã não sofreu as sanções suspensas pelo acordo, a economia iraniana cresceu 13% em um ano. Então, se o acordo for retomado e der resultado, o novo governo do Ebrahim Raisi e, né, apadreado pelo Khamenei, que vai colher os frutos dessa expansão econômica, de investimentos, eventuais melhorias na qualidade de vida. Então, você tem um bode expiatório perfeito, que é o Rouhani, que é o cara que está de saída, é o cara que já foi presidente por 2 mandatos. Se der certo, é você que vai colher os frutos. Mas ao mesmo tempo, Felipe, teve também um certo boicote ao Ahmadinejad, né? Ah, sim. O Khamenei ele vetou a candidatura do Ahmadinejad, basicamente porque o Ahmadinejad ele tem um movimento político próprio, tem milhões de pessoas que gostam dele por conta do estilo, entre aspas, populista dele, né, de melhorias de qualidade de vida e tal. Porém, primeiro, né, internacionalmente ele é considerado um doidão. Sim, vamos botar num português bem claro. E segundo, ele, internamente, ele já peitou o Khamenei. Ele já tentou peitar o Khamenei. Não é uma atitude prudente a se tomar, inclusive. Então, assim, o Khamenei vai tesourar ele da lista de candidatos, nem que seja pelo rancor. Falar, pô, como assim o cara não respeitou minha autoridade? Né? O Khamenei, por exemplo, eu não lembro se foi nessa eleição
ou se foi no anterior, que o Rouhani foi reeleito, falou, olha, Ahmadinejad, eu vou vetar o seu nome, nem manda a candidatura. E o cara foi lá e mandou a candidatura e fez um comício público, dizendo, eu sou candidato sim, se eu não for, a culpa é dele, é do Khamenei. E isso acabou pegando muito mal na estrutura iraniana, claro. Então tem isso. Internacionalmente ele é considerado um doidão, por dizer que queria, né, erradicar Israel, negou o Holocausto, e aí não é doidão, aí já é também desonestidade intelectual, para dizer o mínimo, né? E ainda peitou o Khamenei. Também no final de semana retrasado, a Arábia Saudita afirma ter interceptado 17 drones armados. A Arábia Saudita afirmou que interceptou 17 drones Houthis, né, vindos do Iêmen, que estariam se dirigindo ao espaço aéreo saudita, como a base aérea de Khamis Mushait. Lembrando que, né, 2 anos atrás a gente teve aquela explosão numa refinaria de petróleo saudita, que supostamente foi causada por um drone Houthi, e o governo saudita alegou que interceptou e abateu todos, tá, e que seriam fornecidos justamente pelo Irã. A Arábia Saudita, né, na categoria de notícias, não fez mais do que obrigação, libertou 2 mulheres ativistas, né, que foram detidas em julho de 2018. Uma delas, a gente até mencionou, era uma das principais lideranças do movimento que queria que as mulheres pudessem dirigir, né, e que depois o governo saudita até cedeu nisso, mas ela foi presa mesmo assim. E o detalhe, não é que elas foram libertadas porque o governo saudita é legal, porque o governo saudita falou, não, vai, estamos com dó. Não, elas cumpriram a pena. Tá? Elas cumpriram a pena por querer dirigir. Tá? Assim, é surreal isso. E a Arábia Saudita também apreendeu 4,5 milhões de tabletes de anfetamina que estavam escondidos num carregamento de laranjas no porto de Jeddah. Então, assim, é o termo laranja levado à 10ª consequência, né? Então, a laranja foi laranja da anfetamina. Notícia da terça-feira da semana passada, dia 22 de junho. Talibã captura a principal passagem de fronteira entre o Afeganistão e o Tajiquistão. Pois é, agora o Afeganistão não tem uma das suas fronteiras. O detalhe é que a guarnição da fronteira fugiu para o Tajiquistão, tá? Eles não fugiram, sei lá, para Cabul. Falaram, não, vamos fugir logo para o Tajiquistão mesmo e pronto. Tá? Também essa passagem de fronteira fica em Shirkan Bandar, no norte do Afeganistão, e com isso, né, o Talibã acaba literalmente começando um cerco, né, das regiões periféricas do país, e Cabul, né, fica no meio e estará nesse cerco, e claro que uma hora, eventualmente, Cabul vai sofrer alguma ofensiva. Tá? Inclusive, a gente vai falar mais depois do governo, das decisões do governo dos Estados Unidos. No Afeganistão, cerca de 5.000 famílias fugiram da região norte do Afeganistão, onde teve essa ofensiva do Talibã, tá? Da região da cidade de Kunduz, e o presidente Ashraf Ghani, ele demitiu os seus ministros de interior, que comanda a polícia, e de defesa, que comanda o exército. Tá? Trocou os 2 ministros, talvez procurando bodes expiatórios, talvez tentando renovar a liderança, talvez um movimento desesperado, talvez um pouquinho disso tudo. Bem, agora passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias.
Notícia da terça-feira da semana passada, dia 22 de junho. Grupo Armado de Resistência a Golpe Militar é criado em Mianmar. Pois é, foi criado a Força de Defesa Popular, tá, que tem como aliados alguns dos grupos regionais de Mianmar, né, lembrando que Mianmar também é um país multiétnico, que tem diversos grupos e ativismos regionais, embora não seja, né, um país em que o poder é tão descentralizado assim, e especialmente foi criado não como um movimento regionalista, um movimento separatista, mas um movimento anti-exército de Mianmar, anti-junta militar de Mianmar. Tá? Ele foi fundado por um cara chamado Ye Mon, tá? Que também usa o nome de Tin Tich, que ele é poeta, então eu imagino que seja o nome de escrita dele, o pen name, né? E ele participou dos protestos lá em 1988, né, quando a Aung San Suu Kyi foi consagrada, né, como a grande líder da oposição aos militares, e agora criaram, né, esse grupo que já iniciou atividades em Mandalay, que é a segunda maior cidade de Mianmar. A maior cidade é Rangoon, né, a capital é em Naypyidaw, e Mandalay, né, que muita gente conhece por conta até de literatura do período imperialista britânico, né, ali não lembro se é o Rudyard Kipling, enfim, tem alguma obra tradicional da literatura britânica que se passa lá. O próprio Orwell serviu na Birmânia, né, na antiga Birmânia. O George Orwell. Sim. Então, é a segunda maior cidade do país e é onde o grupo já começou suas atividades. E a junta militar, né, aí num gesto de boa vontade, no último dia 30 de junho, libertou cerca de 2.000 detidos que foram presos nos protestos contra o golpe militar. Tá? Só que é bom lembrar que outros milhares de pessoas continuam detidos, tá? E que essas 2.296 pessoas que foram libertadas foram, segundo a junta militar, participaram dos protestos, mas não tinham papéis de liderança e foram, não é coagidos, né, mas foram influenciados a participar dos protestos. E é bom lembrar que tem 4.000 pessoas detidas ainda, né? Então, haja liderança de protesto, né? Porque se a gente só vai manter os líderes presos, 4.000 líderes de protesto, caramba. Agora, 3 notícias da quarta-feira retrasada, dia 23 de junho. Pela 29ª vez, países condenam na ONU o bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba, né, Felipe? E cabe fazer aqui, né, um disclaimer, né, de que essa não é uma medida vinculante, né? É algo simbólico. Né? Tanto que, como você mencionou, é pela 29ª vez. Porque é na Assembleia Geral, ou seja, não é no Conselho de Segurança. No Conselho de Segurança, os Estados Unidos vetaria qualquer coisa. A única vez que não aconteceu foi durante o governo Obama, em que os Estados Unidos se absteve, né, dessa condenação ao bloqueio. Só 2 países votaram contra a condenação, Estados Unidos e Israel. 3 se abstiveram, Colômbia, Ucrânia e Emirados Árabes Unidos, e o Brasil não votou. Tá? É diferente de abstenção. Abstenção é você votar falando, olha, não quero saber desse negócio. O não votar é falar, olha, nem aparecer, nem assinar a lista de presença. É mais indiferente, né? A abstenção é o voto em branco. O não votar é você ficar em casa. Tá?
Então, o voto em branco, né, você vai até o local de votação, apresenta o seu documento, vai lá na cabine e aperta o botão branco, ou então vota, sei lá, 98. Acho que não tem ninguém com o número 98 na urna eletrônica. Né? Lembrando que, então assim, foram 184 países a favor, então antes que alguém fale que isso é uma coisa de comunista, é basicamente o mundo inteiro, incluindo aí a Europa inteira, a União Europeia inteira e quase todos os países europeus. Lembrando que o bloqueio de Cuba, o embargo, uma coisa é o embargo interno aos Estados Unidos. Tá? Então, o governo dos Estados Unidos determina que empresas do país não podem fazer negócios com Cuba. Isso é uma coisa. Por exemplo, parece uma coisa banal, mas os charutos cubanos são produtos ilegais nos Estados Unidos. Isso, exatamente. Muito bem lembrado. Tem que ser contrabandeado, né? Sei lá. Eu sempre cito, né, um episódio do Rei do Pedaço, série do Mike Judge, né, do mesmo criador do Beavis and Butthead, que o protagonista da família, o Hank Hill, é um republicano texano, né? Daí uma vez ele está num clube de golfe com empresários do leste da Ásia, do sudeste asiático, e oferecem para ele um charuto cubano. Ele olha e fala: eu não sei se vocês sabem, mas esse é um produto ilegal. Aí ele quebra o charuto no meio, na frente dos caras. Pois então assim, uma coisa é o embargo interno, outra coisa é o que os Estados Unidos faz, que é outras empresas e outros países que realizarem negócios com Cuba podem ser alvo de sanções dos Estados Unidos ou podem ser impedidos de fazer negócios dentro dos Estados Unidos. E isso é completamente ilegal pelo direito internacional. Tá? Isso é um ato unilateral do governo dos Estados Unidos e é um ato claramente de potência. Né? Os Estados Unidos, um ato imperial. Os Estados Unidos faz isso porque ele tem a capacidade, né, coercitiva de fazer os outros países terem que aderir a esse bloqueio. Né? Então, e aí, no fim das contas, as empresas francesas, alemãs, espanholas, britânicas, que queiram operar na ilha, e quando a gente teve aquela normalização de relações entre Cuba e Estados Unidos com Obama, a gente falou aqui no programa que a maior comitiva que foi até Cuba foi a comitiva europeia. As empresas de hotelaria europeias querem fazer negócios em Cuba. Enfim, basicamente todas as empresas, automóveis, né? Todo mundo fala em Cuba, os carros são velhos. Isso é, inclusive, consequência desse bloqueio. E pode ter certeza que a Volkswagen, a Peugeot, vai adorar poder vender carro lá. Mas eles querem vender carro para todo mundo, literalmente. Mas não podem. Inclusive dizem que os mecânicos cubanos são dos melhores do mundo, né? Porque os caras... os caras têm que se virar. Pois fazem milagre. Então, e aí o que acontece? Entre fazer negócio com Cuba, onde eu vou poder vender 100 unidades, e perder os negócios com os Estados Unidos, onde eu vendo 100 mil unidades, então é melhor eu não fazer negócio com Cuba. Então é um ato de coação internacional completamente legal. Aí vem aquelas justificativas. Mas Cuba não é comunista? Porque eles querem fazer negócio com os Estados Unidos? Eles não necessariamente querem fazer negócio com os Estados Unidos, eles querem poder fazer comércio com o resto do mundo, assim como a China faz. Né? Comércio é uma coisa. A gente não tem como adentrar aqui, né, até porque a gente está falando no giro de notícias, mas às vezes tem algumas confusões ou simplificações de conceitos. Né? Então achar que, por exemplo, que lucro é a mesma coisa que remuneração, então uma entidade sem fins lucrativos é uma entidade onde todo mundo é voluntário. Não. Ou achar que comércio é igual a capitalismo. Não, comércio é uma das primeiras atividades humanas. Antecede muito o capitalismo. O capitalismo surge com as bolsas de valores, no início ali nos Países Baixos. Então, Cuba
mesmo sendo um país socialista, pode ser uma monarquia absolutista budista, como era o Nepal, pode ser uma monarquia absolutista islâmica, como era a Arábia Saudita, pode ser qualquer tipo de regime, vai querer fazer comércio. E o grande problema do bloqueio de Cuba é que os Estados Unidos não apenas sanciona as suas empresas, os seus nacionais, mas ameaça os outros. Tanto que a condenação ao bloqueio de Cuba na ONU é quase universal. A gente não está falando de só China, Coreia do Norte e Vietnã, ou então de países ali, entre aspas, periféricos, né? Então, sei lá, Nicarágua. Não, a gente está falando também dos pesos pesados das economias mundiais. Japão, Alemanha, França, Reino Unido. Esses países querem poder... eles querem, por exemplo, que seus nacionais façam turismo em Cuba, sabe? Então, é isso que torna a questão mais bizarra. E lembrando que não depende hoje do presidente dos Estados Unidos encerrar o bloqueio, ou encerrar o embargo, melhor dizendo, porque o embargo é lei, precisa passar pelo Congresso com 2/3, e os republicanos nunca vão aprovar. Então, e só para... E mesmo alguns democratas também. Ah, sim. Porque tem um peso eleitoral muito grande, por exemplo, na Flórida. Então, os congressistas democratas da Flórida... acredito que não votariam nisso. Pois é, até porque você tem toda a razão nessa observação. Então, e só para refrescar aqui a memória, a matéria do pessoal do Ópera fez uma recapitulação de votos anteriores. Em 2017, foram 191 votos contra o bloqueio, tá? Lembrando que a ONU tem 193 membros. Então, assim, o 184 é um número expressivo e esse número já foi maior. Então, esse é o grande problema. Né? Até porque o próprio Brasil, no passado, tinha interesses também, né? Sim. Não à toa investiu no Porto de Mariel. Pois tem o Porto de Mariel. Tinha outras obras. O Porto de Mariel acabou se tornando mais notório, né? Mas, então é isso. Novamente, uma decisão simbólica, mas que é importante a gente contextualizar para os nossos ouvintes. Porque no Brasil, Cuba, né, é esse grande espantalho. Então, Cuba ou é um país violento, autoritário, fechado, criminoso, comunista, bárbaro, comedor de criancinha, ou Cuba é o lugar mais legal do universo, um puta país legal, com um monte de gente legal, e Cuba devia liderar a Federação Galáctica. Né? Normalmente fica nesses dois polos. E aqui não é um discurso de isentão, é um discurso é importante a gente contextualizar além dessas caricaturas, desses espantalhos. Então mostrar por que o bloqueio dos Estados Unidos ele vai além do que as leis internacionais permitem e como a comunidade internacional em peso, incluindo países capitalistas, países tradicionalmente conservadores, como o Japão. O Japão, basicamente, nos últimos 30 anos, só foi governado por conservadores, quase. Tem interesses e críticas nesse bloqueio. É isso que eu quero dizer. Ainda na bacia caribenha, Maduro encomenda a reforma do Poder Judicial ao número 2 do chavismo. Pois é, o governo Maduro pediu ao Diosdado Cabejo, né, para presidir uma comissão que fará uma revolução profunda e acelerada do sistema de justiça da Venezuela. Tá? Também fará parte dessa comissão a Cília Flores, a primeira-dama, a esposa do Maduro. Tá? A ideia é, em 60 dias, apresentar propostas para solucionar problemas como a demora de resolução de processos, a superlotação carcerária e
também as políticas penais, né, na Venezuela, especialmente o direito à justiça. Tá? Segundo o Maduro, o direito à justiça na Venezuela não está garantido na medida que não temos um sistema de juízes independentes e imparciais. Tá? E claro, vai ser, né, uma reforma que vai gerar também muita repercussão internacional, com governos afirmando que vai ser o direito da Venezuela de fazer isso e outros governos dizendo que é uma intervenção, é uma interferência do executivo no judiciário. Lembrando que a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, de esquerda, filha de um perseguido, torturado e morto pela ditadura Pinochet. E que era militar. E que era militar, ele era brigadeiro. Né? Era da Força Aérea. Acho que não sei se chega a brigadeiro, mas era um oficial de alta patente. E o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos já relatou que, desde 2018, tiveram cerca de 6 mil execuções extrajudiciais na Venezuela. Tá? Então, é importante fazer esse lembrete. E para fechar esse bloco, uma notícia mais global, já que o ecocídio ganha definição jurídica e avança rumo à penalização. Pois é, isso seria uma reforma, né, um anexo, um adendo, não sei qual é o melhor termo, ao Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma é o tratado internacional que estabelece o Tribunal Penal Internacional, tá? Então, o que isso quer dizer? O ecocídio seria um novo tipo de crime contra a humanidade. No caso, a destruição ou danos graves e extensos ao meio ambiente que comprometam a espécie humana como um todo e populações, tanto originárias, tanto cidadãos locais, quanto populações de outros países. Tá? Então, lembrando que nós temos 4 crimes pelo Estatuto de Roma. O genocídio, que é você querer exterminar um grupo de pessoas, seja exterminar fisicamente, seja exterminar sua identidade cultural. Crimes contra a humanidade, crimes de guerra, ou seja, atos durante um conflito que extrapolem, né, as convenções internacionais e as condutas exigidas das partes de um conflito. Então, assim, eu posso, né, eu estou lá num carro de combate, num tanque, eu posso atirar no tanque do inimigo. Agora, tem uma charrete de refugiados. Eu não posso atirar nessa charrete de refugiados com um canhão no meu tanque. Tá? Dando um exemplo muito idiota. E o crime de agressão, que é quando um país, um estado, invade o outro, agride o outro, sem justificativa, sem necessidade, sem casus belli. Então, seria incorporado esse 5º crime, o ecocídio, tá? Que é, novamente, a destruição ou danos graves sustentados ao meio ambiente que afetem toda a humanidade ou populações que não tenham, né, que sejam afetadas sem terem sido consultadas. Só que vamos lembrar, isso será válido aos países do Estatuto de Roma. Então, só por isso, ele já não vai ser válido a Estados Unidos, Rússia, China, Índia, para dar os principais exemplos. Tá? Arábia Saudita. Segundo, eu não sei, e aí nós temos, né, que ver como é que vai ser esse processo, que se isso vai ser incorporado automaticamente, isso daqui eu não sei se sabem até, se já foi definido, então, e certamente mais para frente a gente vai pedir para a nossa querida Ana Luísa, enfim, para alguém nos jogar uma luz, que é,
se isso vai ser incorporado diretamente ao Estatuto de Roma ou se vai ser um anexo que tem que ser aprovado separadamente. Qual que é a diferença? Se for incorporado ao Estatuto de Roma, então todos os países que são signatários e ratificaram o Estatuto de Roma estarão submetidos. Aí, se for esse caso de se tornar um anexo, tá, um protocolo opcional, tem o caso, por exemplo, os Estados Unidos assinou e ratificou a Convenção da ONU contra a Tortura. Porém, não assinou o protocolo opcional da Convenção contra a Tortura. Por quê, especialmente? Porque o protocolo opcional instaura a possibilidade de inspeções no sistema prisional dos países, inspeções internacionais. Tá? Então, se for um protocolo adicional, essa questão do ecocídio, pode ter países, e aí eu estou falando, por exemplo, do Brasil, que fala, olha, a gente é parte do Estatuto de Roma, a gente assinou, a gente ratificou. Agora, esse negócio aí de ecocídio, a gente não vai assinar não, a gente não vai ratificar, tá? Então, tem diferença. Repito, eu não sei como será isso. Se nós teremos uma reforma automática do Estatuto de Roma ou se nós teremos um anexo, um protocolo adicional. A gente, mais para frente, quando isso tiver mais estabelecido, vamos chamar quem entende para a gente não ficar falando orelhada aqui, tá? E, em paralelo, o Programa Mundial de Alimentos da ONU publicou também um relatório na última quarta-feira, dia 30 de junho, dizendo que vários países, devido a questões climáticas, a pandemia e impacto em colheitas e em produção de alimentos, vários países estão na beira de fomes, né, de escassez alimentar generalizada. Tá? Citam Etiópia, Madagascar, Sudão do Sul, Iêmen, Burkina Faso, tá, como países vulneráveis nos próximos anos, e a agência fala que para evitar a fome, que a fome afete 41 milhões de pessoas, é necessário um orçamento de 6 bilhões de dólares. Passemos agora para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da quinta-feira da semana passada, dia 24 de junho. Sri Lanka perdoa integrantes dos Tigres Tamês condenados por terrorismo. 16 pessoas que haviam sido detidas, né, por conta da lei antiterrorismo do país foram perdoadas pelo presidente, né, o Gotabaya Rajapaksa. Lembrando que quem manda na ilha são os irmãos Rajapaksa, um como presidente, outro como chefe do parlamento. E as Nações Unidas estavam criticando, né, essas prisões, já que a lei antiterrorismo basicamente permitia que a pessoa fosse presa sem um julgamento adequado. Então, se a pessoa tinha um símbolo dos Tigres Tamês na sua jaqueta, ela era presa como integrante do grupo, como terrorista. Mas o que ela fez como integrante do grupo? Ela realizou um atentado à bomba? Ou ela, cuidava da contabilidade, né? Então, assim, claro, exemplo bem idiota para variar. Então, essas 16 pessoas agora foram perdoadas e estavam presos há pelo menos uma década. Tá? A ideia do governo é progressivamente, né, de forma lenta, gradual e segura, já diria Geisel,
libertar todas as pessoas que estão presas pela lei antiterrorismo, tá? E na segunda fase vão ser todas as pessoas presas pela lei antiterrorismo que nasceram depois de 1986. Tá? Ou seja, os integrantes mais jovens, que imagino eu que, considerando que podem ser, entre aspas, ressocializados com mais facilidade, não sei exatamente por qual esse critério. Notícia da segunda-feira passada, dia 28 de junho. Palestinos protestam pelo 5º dia na Cisjordânia após morte de ativista. Pois é, o ativista Nizar Banat, ele era um dos principais críticos na Cisjordânia do governo do Mahmoud Abbas, presidente da Palestina. Ele foi detido pela polícia em Hebron, pela polícia palestina, em Hebron, no dia 24 de junho, e morreu em custódia da polícia palestina. E por conta disso, várias pessoas estão protestando em Ramala, Hebron e Belém. Belém, a Belém da Bíblia, tá? E para quem não sabe, Belém é uma cidade da Palestina, sob gestão palestina, porque muita gente, né, liga os locais santos cristãos a Israel, tal, mas, enfim, apenas aqui como contextualização. E por conta dessa morte, várias pessoas estão protestando, né? Milhares de pessoas estão protestando nessas cidades, pedindo pela renúncia, né, do Abbas e pela reforma do Fatah, né, do partido do Mahmoud Abbas, que era, né, o do Yasser Arafat. E também em Jerusalém, cerca de 47 árabes, israelenses e palestinos ficaram feridos com balas de borracha e gás lacrimogênio na região da mesquita de Al-Aqsa, né, na esplanada das mesquitas, que a gente já comentou aqui várias vezes, né, é sempre um foco muito sensível, e a polícia israelense foi dispersar, né, essas pessoas, num detalhe que foi durante uma marcha, né, ali uma cerimônia em homenagem ao profeta Maomé, né, ou profeta Muhammad, né, porque algumas pessoas alegam que você não deve traduzir o nome dele. Enfim, então, lembrando que a última rodada de hostilidades entre Israel e o Hamas em Gaza teve como parte do estopim a esplanada das mesquitas, com a mesquita de Al-Aqsa, né, o Domo da Rocha, que fica ali bem na cidade antiga de Jerusalém. Notícia da última terça-feira, dia 29 de junho. Yair Lapid realiza primeira visita aos Emirados Árabes Unidos. Yair Lapid, que é o novo ministro de Relações Exteriores e será o primeiro-ministro israelense, né, pelo acordo atual, visitou os Emirados Árabes Unidos para inaugurar a embaixada israelense em Abu Dhabi. Tá? A primeira visita, né, dele, é a primeira viagem internacional dele e é a primeira visita de alto nível de uma autoridade israelense aos Emirados Árabes Unidos desde o estabelecimento de relações 9 meses atrás. Lembrando que, naquela ocasião, o Netanyahu e o primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, o Mohammed Al Maktoum, se encontraram em Washington, né? A normalização de relações foi em Washington. Então, acaba sendo a primeira visita de um alto representante israelense aos Emirados Árabes Unidos. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Iraquianos protestam contra cortes de energia no país. Pois é, essa notícia aqui é muito interessante porque, primeiro, Bagdá está um calor de rachar mamona. De rachar mamona, um calor bastante forte, já que estamos falando do verão, né, do hemisfério norte, e ondas de calor por várias regiões.
Então, assim, a Bagdá chegou a registrar 50 graus essa semana, tá? Então, com um calor desses, óbvio que você vai ter uma maior demanda por energia elétrica, para o ventilador, para o umidificador, ar-condicionado, o que for. E o que aconteceu? O Iraque ficou sem parte do seu fornecimento de energia. Por quê? E aí para ver, né, como tudo acaba se relacionando, como um monte de coisa acaba se relacionando. O cidadão que mora em Bagdá, tem lá o seu comércio, vive sua vida cotidiana e não pode, nesse calor maldito, ligar um umidificador de ar, é porque o governo iraquiano, o Estado iraquiano, depende parcialmente do fornecimento de energia elétrica do Irã. Por quê? Porque parte da infraestrutura de geração de energia iraquiana foi destruída graças ao senhor Donald Rumsfeld. Só que o Iraque, como ele é um país, né, que tem uma grande presença dos Estados Unidos, ele não consegue pagar a conta de energia elétrica para o Irã por conta das sanções. E aí o Irã foi lá e depois de 6 meses de carência, ou seja, 6 meses fornecendo energia elétrica sem receber o pagamento, fechou, cortou a energia. Então, por conta do senhor Donald Rumsfeld, o iraquiano de Bagdá, não consegue ligar o seu umidificador, porque o seu país não é autossuficiente em energia elétrica e depende da infraestrutura de energia elétrica de um país vizinho. País vizinho esse que está sob sanções dos Estados Unidos. Estados Unidos esse que tem uma grande presença dentro do Iraque. Então, veja só, né? A política internacional não serve para nada. Pois é, vai dizer isso lá para o camarada que só queria ligar o seu ventilador no calor de 50 graus de Bagdá.